pessoal, muito obrigada, que honra poder estar aqui com vocês neste momento tão incrível que é a Hora Saudável, proporcionada pela Herbalife Internacional do Brasil. E como eu fui muito bem apresentada, meu nome é Rosane Longuinhos, de formação eu sou nutricionista. Hoje eu tenho a nutrição como uma paixão de vida, uma missão para levar às pessoas, né, toda essa informação sobre saúde, sobre alimentação. Então essa foi a faculdade que eu escolhi para fazer, sou muito apaixonada por tudo, mas nada começou, né, com esse conhecimento de nutrição. Isso há 22 anos atrás eu conheci a Herbalife, eu me encontrava nessa situação que vocês veem na foto. Eu tinha essa mesma altura que eu tenho hoje, 1,56, pesando 11 quilos a mais do que eu peso. Eram 11 quilos de sobrepeso. Nessa época eu não tinha muita saúde, meu intestino era preso, minha pele era horrorosa. Eu era uma pessoa nova, portanto, muito estressada, muito mal-humorada, muito cansada. E nessa época foi quando eu conheci, né, uma empresa chamada Herbalife, onde trouxe para mim informações, e especialmente em maio de 98, foi que eu comecei a fazer o uso da nutrição e podem acreditar, tudo mudou em relação à minha vida. E essa Hora Saudável, ela tem como objetivo trazer isso para vocês. Informação sobre saúde, sobre nutrição, o que a gente pode mudar no nosso dia a dia, ou incrementar, ou suplementar, para de repente a gente ter um novo histórico de saúde, para a gente conseguir um peso ideal. E eu confesso para vocês, nessa época eu nem tinha filhos. Hoje eu tenho uma filha de 21 anos, tenho um de 16. Durante as minhas 2 gestações, eu tive a preocupação de cuidar da minha alimentação, para não ganhar muito peso, né? Porque isso é um desafio para as mulheres. E é incrível, porque já se passaram 22 anos e eu me sinto muito bem, eu me sinto ótima. E acabou virando realmente uma paixão toda essa questão da nutrição e da suplementação nutricional. Eu fico imaginando se eu não tivesse feito nada para mudar. Como eu estaria hoje, meu Deus? 20 anos depois, comendo mal, tendo péssimos hábitos alimentares, escolhas alimentares erradas, ganhando peso, intestino preso, e eu confesso para vocês que eu comia mais pela emoção, que no caso, coincidentemente, é o assunto de hoje. Então, muito obrigada pela oportunidade. Hoje eu vou falar com vocês, pelo convite da Herbalife, sobre nutrição emocional e o que o suplemento pode fazer para trazer realmente um estilo de vida muito mais saudável para a nossa vida. Tudo bem? Bom, aqui nós temos 2 imagens e eu vou mostrar para vocês a diferença entre a nutrição emocional e a nutrição metabólica. E por que essa questão hoje, tão estudada, tão procurada, tão em evidência, está influenciando nos nossos resultados? Quando a gente nasce, a gente não tem muita escolha, não é mesmo? A gente tem ali o leite materno, que graças a Deus é o alimento mais poderoso que Deus pôde, né, colocar para a gente quando a gente nasce. Desde lá no feto, desde quando está na barriga da mamãe. E aí, quando a gente nasce, a gente é criança, a gente começa a receber as nossas primeiras combustível de nutrição para a gente ter essa saúde. E, basicamente, a gente vai criando, né, essas escolhas ao longo do tempo. E nessa figura azul, eu mostro para vocês um iceberg, que é como se fosse a nossa vida. A parte de cima que a gente consegue ver é o nosso consciente. E a parte de baixo, que fica escondido, a gente tem o nosso inconsciente. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a nutrição emocional e nutrição metabólica, necessidade da suplementação, está totalmente relacionada com o que a gente sente, com o que a gente vê, com o que a gente sabe, com o que a gente aprende ao decorrer da nossa vida. E é interessante, porque quando a gente nasce até os 7, 8 anos de idade, a gente tem uma fase, que é a fase de criança. Muitas vezes quem escolhe os nossos alimentos nessa fase são os nossos pais, não é? Depois, quando a gente está aí com 7, 8 anos de idade, até uns 15, 16, a gente tem influências e escolhas próprias. E depois dos 15, 16, que a gente está ali na adolescência,
Ah, aí são influências diretas com aquilo que onde a gente vive, com a cultura que a gente tem, com os amigos que a gente adquire, é ou não é? Com o aprendizado em relação à alimentação que a gente tem. E tudo, gente, está ligado aqui, na forma da gente pensar, sentir, gostar, escolher. E isso traz para a gente um resultado na fase adulta. E hoje nós sabemos que muitas pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde, são mais de 50% da população mundial está sobrepeso, está com problema de saúde devido à escolha alimentar, devido à má alimentação. Isso não é segredo para ninguém. E nessa tela eu trago para vocês por onde começa? Como assim, Rô, nutrição emocional? Quer ver que interessante? Quem é que lembra a última vez? Porque faz tempo, né, gente? Agora, ultimamente, não estamos podendo passear muito. Mas quem é que lembra a última vez que visitou a casa da vovó? E quando você vai na casa da vovó, o que te remete? Qual o sentimento que você tem? Quais que são as emoções que estão ali com você? O que a vovó coloca na mesa para comer? Porque, pelo menos lá na minha avó, é assim, primeira coisa que você faz, que você chega e dá a benção, segunda coisa é, o que a gente vai comer? Vamos tomar um cafezinho, vamos comer um bolinho de chuva, um biscoito, rapadura, um bolo de chocolate. Não é assim? E quando você fala assim, ah, eu vou ao shopping. Você e a sua amiga vai ao shopping. O que a gente vai comer no shopping? Vamos passear, ok, mas a gente vai escolher alguma coisa para comer. É ou não é? Ou é um lanche, ou é uma pipoca, ou é um cookies, ou é um sorvete. Isso, gente, é a nutrição emocional, devido às ocasiões da nossa vida, devido aos momentos que a gente vive, devido aos sentimentos que a gente tem ali naquele momento. Quer ver que interessante? Quando a gente vai no boteco, né, com um amigo, num bar, num restaurante, não tem tudo a ver com uma cerveja, com um petisco, uma fritura? Tem tudo a ver. Um vinho combina, atende às necessidades emocionais da gente. E no Natal? O que a gente serve na mesa do Natal? Aliás, Natal, uma data tão incrível, associada a quê? A alimentação. E tem aquela fartura, não é mesmo? Outra coisa muito bacana que dá para você entender sobre a nutrição emocional. Tipo assim, ah, hoje é segunda-feira, então o que vai acontecer? Eu vou escolher a melhor refeição. Vou comer só salada e um grelhado. Terça-feira tô no foco. Agora vai, eu preciso me alimentar bem, eu vou começar a treinar, vou fazer um treino. Quarta-feira, tem jogo de futebol. Então, uma cervejinha não faz mal a ninguém. Quintou, sextou. E às vezes a gente associa as nossas emoções por conta da nossa família, alguma perda, algum trauma, o nosso trabalho. Quer ver que interessante? Quando você está muito estressado com alguma coisa do seu trabalho, a gente não dá vontade de comer um doce. Ai, hoje eu estou estressada, preciso comer um doce. Eu mereço. Eu trabalhei muito essa semana, então eu mereço comer um brigadeiro. Uma barra inteira de chocolate. É ou não é, gente? Esse bate-papo é especialmente para você, cliente da Herbalife, que está chegando agora, que está começando a fazer suas substituições por uma suplementação de alta qualidade. Mas se você parar para analisar do tempo que te trouxe até aqui, talvez você tenha aí 20 anos, 30, 40, 50, 60 anos de idade. E como foram as suas emoções em relação à alimentação? E quando se fala em nutrição emocional e metabólica, dentro da ciência, dentro das pesquisas, é exatamente nesse contexto que nascem as primeiras ansiedades. É onde nascem as carências nutricionais, onde acontecem os distúrbios metabólicos. Porque eu não sei vocês, mas o que a gente encontra de pessoas que vivem a vida inteira tentando saciar suas emoções com a alimentação. E é por isso que a gente tem um número tão alto de obesidade, um número tão alto de sobrepeso, um número tão alto de distúrbios metabólicos, tipo colesterol, triglicérides, hipertensão.
Por conta da nutrição emocional. Eu como porque eu preciso alimentar as minhas emoções. E é muito sério isso, porque o nosso organismo, o nosso corpo, ele precisa de nutrição metabólica, nutrição fisiológica, alimentos que colocam o nosso metabolismo para trabalhar de acordo com a natureza do corpo. Ele precisa de alimentos saudáveis, ele precisa de alimentos de alta densidade nutricional. Ele precisa de controle, de alimentos nutritivos, de muita proteína. Ele precisa de vitaminas e minerais, ele precisa de um equilíbrio, ele precisa de alimentos coloridos, ele precisa de fitonutrientes, eles precisam de alimentos anti-inflamatórios, ele precisa de alimentos antioxidantes. O nosso corpo, ele precisa de água, de boa hidratação. E o que acontece? Por conta de nossas emoções, a gente às vezes fica com essa carência. Porque de verdade, quando você tá assim cansadaço, sexta-feira, foi uma semana tensa, trabalhou pra caramba. Fala a verdade, você chega em casa e fala assim, agora eu vou fazer um suco detox. Não é assim, né, gente? É assim, eu quero um vinho, eu quero uma cerveja, eu quero relaxar. Por quê? Porque atende às nossas emoções. E nessa tela seguinte, tem algo muito curioso que eu trouxe para vocês levarem com vocês. E talvez depois, futuramente, buscar um pouco mais sobre esse tipo de informação. Porque pode ser a chave, pode ser o segredo para mudar completamente as suas escolhas alimentares e você entender a importância da suplementação na sua vida. Como eu entendi há um tempo atrás e hoje eu desfruto de um corpo bacana, de um controle de peso, de uma vitalidade que está tudo interligado. Então, gente, recordando, as nossas emoções traz os nossos pensamentos, que traz os nossos sentimentos. E tudo isso está interligado e está relacionado com o inconsciente. Lembra lá do iceberg? Naquela parte escondidinha do nosso corpo? A gente quer entrar no processo de regime, de reeducação alimentar e tudo mais, mas lá no nosso inconsciente, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e as nossas emoções quer atender algo que não é metabólico. E esses sentimentos e esses pensamentos são eles que definem, que dominam, que geram os neurotransmissores dentro do nosso corpo. Os sintomas, as informações fisiológicas acontecem de acordo com o que você sente, com o que você pensa. E esses neurotransmissores são os responsáveis pela sua saúde, pela sua vitalidade, pela pele boa que você tem ou não, pela facilidade ou não de você, por exemplo, controlar o seu peso. Você sabia que são os neurotransmissores que produzem todos esses hormônios que estão aí na tela para vocês? A dopamina, a serotonina. Vocês já ouviram falar sobre isso? A endorfina, a adrenalina, serotonina. Todos esses neurotransmissores são o que vai gerar em você os efeitos de boa ou péssima saúde. Quer ver que interessante? É onde tem as respostas metabólicas, entende, gente? Se você tem muita energia, é porque a sua dopamina está em equilíbrio. Se você é uma pessoa bem-humorada, é porque você tem um nível bacana de serotonina. Se você tem uma euforia natural, é porque a sua endorfina está legal. Só que tudo isso precisa vir em equilíbrio, nem mais, nem menos. Cortisol, nem mais, nem menos, porque se menos traz respostas maléficas para o nosso corpo e em excesso, respostas maléficas também. Então, tudo está interligado. Pensamentos, sentimentos, emoções, hormônios, metabolismo, resposta endócrina, controle de peso, energia, disposição. Vocês sabiam disso, gente? Não é interessante? Quer ver que bacana? Quando esses hormônios, esses neurotransmissores estão em desequilíbrio, a gente começa a sentir tristeza, é um chororô danado sem razão, sem motivo, as pessoas ficam cansadas, desânimo,
Colesterol sobe, triglicérides sobe, diabetes aparece, hipertensão que nunca teve começa a aparecer, taquicardias, ou tudo, gente. Tudo começa a entrar em desequilíbrio, cansaço, dá até vontade de morrer. Nossa, quantas pessoas hoje estão aí, de repente, do outro lado da telinha, precisando de repente, algo que tire essa tristeza de dentro delas. E mal sabe elas que isso pode estar ligado com aquilo que ela escolhe para comer todos os dias. Mal sabe eles que pode estar interligado em relação aos hormônios, aos neurotransmissores, aos pensamentos e às emoções. E nós aqui na Hora Saudável traz esse tipo de informação para que você cuide de você e leve para o maior número de pessoas esse tipo de orientação e de informação. Então, gente, muito, muito, muito bacana. Rô, então você está querendo me dizer que talvez esse desânimo, talvez a minha obesidade, talvez o meu sobrepeso, talvez esse mal-estar, esse estresse, está ligado, então, tem alguma coisa com o meu lado emocional? Sim. Talvez, gente. Não é porque a gente quer. Talvez você teve aí na sua vida uma perda que desengatilhou aí um gatilho para você se alimentar errado. Talvez você teve algum trauma. Talvez você teve uma decepção. Então, pode sim ser emocional. Mas também a causa de tudo isso, talvez de um desequilíbrio de saúde ou da falta dela, pode ser a nível intestinal, que é a causa orgânica, fisiológica. Vocês sabiam que é lá no intestino que acontece a maior absorção de todos os nutrientes? De tudo aquilo que tem que cair na sua corrente sanguínea para levar você, em todas as suas células, o combustível para você ter uma vida saudável? E eu não sei se vocês sabem, mas é lá no intestino que é produzido a maior parte da serotonina, que é o hormônio do prazer, da alegria, do humor. E às vezes o seu intestino está todo contaminado, está todo inflamado, está todo intoxicado. Ele está tão perdido porque faz 20 anos que você só atende a nutrição, a sua necessidade emocional. Às vezes faz 40 anos que você só atende a necessidade emocional e não atende a necessidade metabólica, não atende a necessidade de alimentos saudáveis, você não coloca para dentro do seu intestino aquilo que ele precisa. E aí você começa a ter as carências. E essas carências, elas se multiplicam ano após ano, dia após dia. Não sei se vocês conhecem pessoas com depressão, por exemplo. Muitas causas, hoje uma porcentagem gigante da causa da depressão, ela acontece lá no intestino. Não produz serotonina. A serotonina é um hormônio que combate a depressão por conta da alimentação errada a vida inteira. Rosane, real, faz 20 anos que eu tenho alimentação trash, cheia de açúcar, cheia de glúten. Eu chego cansada do meu trabalho, eu prefiro fazer um disque-disque. Eu passo na padaria e trago aquele monte de coisa cheio de farinha. Gente, o glúten, através da gliadina, que é uma substância que tem nas farinhas de hoje, elas têm 400 vezes mais de glúten, de gliadina, do que nas farinhas de antigamente. E a gliadina tem um efeito inflamatório no seu intestino, sem contar os agrotóxicos, conservantes, que vão contaminando o nosso intestino, alimentando as bactérias inimigas e matando as bactérias amigas, as boas bactérias. E a gente vai desenvolvendo aí uma desbiose, um desequilíbrio metabólico lá no nosso intestino e vai causando várias doenças, tem aí alguns sintomas. Você começa a sentir dores abdominais, distensão, ansiedade crônica, gosto ruim na boca, você começa a ter flatulências, cólicas, depressão, desânimo, alergia, intolerância a alguns alimentos. E tudo isso pode ser por conta das suas escolhas alimentares e metabólicas. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje? Que tal, de repente, a gente entender um pouco mais sobre esse equilíbrio?
entender a necessidade real da suplementação nutricional e combater aí esses sintomas bobos que às vezes acontecem. E talvez não seja com você, mas talvez seja com alguém da tua casa. Tua mãe, teu esposo, tua esposa, teus filhos, teu vizinho, tua tia. E a gente pode combater isso colocando para dentro do nosso corpo a suplementação adequada. Eu não sei se vocês sabem, mas eu gosto muito de falar sobre a vitamina D, ômega 3 e niacina, que é a vitamina B3. É 3. Vitamina D3, ômega 3, B3, para vocês não esquecerem. Essa suplementação, que dificilmente a gente consegue através da alimentação convencional, elas estão diretamente relacionadas com a nossa saúde e o nosso controle de peso. Olha que incrível, gente! Está relacionada com a absorção de cálcio, com o sistema imune, aumenta a sua imunidade, com a relação cognitiva. O ômega 3, através dos ácidos essenciais, que é o DHA, e que muitos ômegas 3 do mercado eles não possuem esse ácido na sua composição, está totalmente relacionada com aqui, ó, com o nosso cérebro, influenciando naquilo que você pensa, naquilo que você sente. Então, quanto mais ômega 3 de alta qualidade, melhor serão os seus pensamentos, as suas emoções. Olha que incrível! E claro, com bom acompanhamento, né, gente? E bons hábitos. Niacina, hoje já existe tratamentos alternativos para tratar a tristeza, a depressão. Tudo por conta dessa necessidade fisiológica, dessa necessidade metabólica. E nós estamos aqui exatamente para isso. A gente busca incansavelmente um jeito simples, com a experiência própria, primeiro, conosco mesmos, para depois levar a vocês o que vocês podem fazer no dia a dia. Alimentando bem, tendo alimentação saudável, alimentos de verdade, alimentos naturais, alimentos nutritivos, em boas quantidades, em boas escolhas, em quantidades adequadas. Nós estamos aqui para te atentar em relação à suplementação nutricional. Hoje, já muitos médicos, muitos profissionais da área da saúde estão batendo nessa tecla. Por favor, suplemente se de repente você não consegue através da alimentação convencional. Suplemente se você vive no mundo moderno e que nesse mundo moderno não te proporciona os nutrientes. O sono de qualidade, a mentalidade, a meditação, a atividade física, a socialização. É por isso que você foi convidado para estar aqui com a gente hoje na Hora Saudável, porque nós proporcionamos através da Herbalife todo esse serviço, todo esse trabalho. E é incrível, porque a gente começa a entender o porquê que nós chegamos até onde chegamos. E se porventura você não tem saúde, a saúde que você deseja, hoje é o momento de você então começar, recomeçar, iniciar. E começar e ter boas escolhas. E, sobretudo, bons pensamentos, boas emoções, bons sentimentos. E se de repente, qualquer dia você for na casa da vovó e você de repente tiver com aquela vontade de comer um bolinho de chuva, se você tiver com vontade de comer aquele bolo de cenoura e chocolate, só aquele dia que você for lá na casa da vovó, aquilo só vai te fazer bem. Aquilo não vai te trazer nenhum mal. O que a gente não pode é atender às nossas emoções todos os dias. E sim deixar essa necessidade emocional para eventos especiais. Um Natal, um dia na casa da vovó, mas são momentos distintos. Se a gente parar a pensar, durante o ano, a gente tem aí de 15 a 20 datas comemorativas. Nem é tanto assim. E o restante do tempo? E os outros 340 dias no ano? São dias de boas escolhas e de escolhas saudáveis. E é por isso que entra essa empresa chamada Herbalife, para te ajudar nesse sentido. Então, escolher bem os alimentos no seu café da manhã, fazer um café da manhã nutritivo, saudável, com baixo índice glicêmico, com alto valor nutricional, com baixas calorias, fazer uma escolha decente na hora do seu almoço, colocar todos os alimentos coloridos ali disponíveis, de preferência os alimentos orgânicos, mastigar bem mastigadinho, não ter pressa. Faça isso por você, você merece. Você merece ter saúde, você merece, você precisa cuidar de você. No seu jantar, também. Senta, faça um momento familiar, escolha melhor os alimentos.
né? Se de repente não tem muito tempo, escolha um alimento prático, rápido, gostoso, econômico. Nós temos as sopas, nós temos os shakes, nós temos agora, inclusive, através do e-book de receitas, cada coisa maravilhosa. Nós temos os amigos que nos incentivam, os grupos de socialização. Nós temos as opções de lanches proteicas que te coloca para assim como gatilho. Tá com fome? Pá, vamos pegar uma barra rápido para você não cair na tentação de alguma coisa que vai te tirar do foco. A boa hidratação. O corpo bem hidratado, ele não sente sede. E nós não podemos sentir sede. A gente precisa de uma boa hidratação. Uma hidratação que varre a sujeira do nosso corpo. Nós precisamos de uma hidratação que faz com que o nosso intestino reabsorva bem os nutrientes que a gente comeu e elimina todas as toxinas que direta e indiretamente a gente vai absorver e a gente vai ingerir. Só de a gente respirar, a gente já contaminou. É natural. Mas a gente tem bebidas de alto valor nutricional que ajudam à base de fibras, à base de ervas, à base de nutrientes desintoxicantes. A gente tem toda uma combinação de coisas boas para vocês. Né? As bebidas de ervas aromáticas, que são bebidas que te hidratam, que te geram um pouco mais de energia. Olha que gostoso, a gente tem todas as opções que você precisa. Né? Alimentos com cafeína, com chá preto para estimular o seu cérebro, você ficar mais concentrado. Aqui, essa tela, eu sou apaixonada, porque a gente chama aí que são os tabletes, né, da nossa vida. Ômega 3, eu falei para vocês a importância do ômega 3. O multivitaminas, sabe, o zinco, o selênio, o manganês, né? Os minerais essenciais, aquela vitamina do B3, aquela vitamina 3 lá, D3. Tudo a gente tem aqui como opção. Nós temos as fibras em tabletes também, que vai estar ajudando na absorção saudável das boas gorduras do seu corpo, da sua alimentação. O Extra Cal, lembra da vitamina D? Que, aliás, né, gente, no Brasil se fala tanto em vitamina D. E como estão carentes as mulheres de vitamina D? E talvez nem saibam, né? Às vezes a gente não sabe. Então, nós temos aqui as melhores opções de suplementação que vai atender a sua nutrição metabólica, a sua necessidade de nutrientes para atender o seu metabolismo. Entenderam isso, gente? Então, a ideia é trazer isso. Muitas vezes eu estou onde eu estou porque eu só estou atendendo os meus desejos e as minhas vontades e as minhas emoções. Ai, mas eu tenho vontade. Ai, mas eu mereço. Para! Se você está hoje no momento que você não está feliz com o seu corpo, com a sua energia, com o seu estilo de vida, é o momento para você falar, opa, peraí, como é que está meu intestino? Como é que estão minhas escolhas alimentares? Como é que estão os meus hábitos alimentares? Eu abro a minha gaveta do meu escritório, está cheio de coisas ricas em açúcares, em conservantes, em embutidos e em pesticidas e etc e tal. O que eu estou escolhendo para colocar na mesa do meu filho? São aqueles embutidos cheios de corantes? Refrigerante cheio de açúcar? São alimentos que eu sei que não são saudáveis? Ou de repente eu posso ter um equilíbrio melhor? E aqui a gente tem todo o equilíbrio que você precisa e toda a orientação que vai te levar a conquistar uma boa saúde, independente do seu resultado, independente do seu desejo. Se é perda de peso, ok, estamos aqui preparados com uma boa informação, com alimentação saudável, com a suplementação nutricional. E a gente estimula a atividade física e tudo aquilo que eu já falei para vocês. Não, eu só quero manter o meu peso. Ok, vamos manter o peso. Olha que delícia, faz 21 anos, 22 anos que eu emagreci 11 quilos. Eu tenho uma filha de 21 e um de 16 e eu nunca mais engordei. Eu consigo manter o meu peso para toda a vida. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu sou mineira, eu amo comer, eu amo cozinhar. Eu adoro ir na casa da minha avó, eu adoro ir na casa da minha mãe para comer coxinha. Só que esses eventos, essas escolhas eventuais que atendem sim o meu emocional, elas são muito pequenas em relação a todas as minhas escolhas saudáveis durante todo o ano. E se você quer ganhar peso? Ok.
A gente também consegue te ajudar nesse sentido. Você consegue sim através de um bom estilo de vida e boas escolhas. Tudo bem, gente? Então, tá aqui. Quando se fala, né, em como eu quero estar, como eu me vejo no futuro, eu só sei que a gente tem tudo para que você hoje, amanhã, você e sua família, hoje, amanhã e depois, possa desfrutar de uma vida muito gostosa. Porque muitas pessoas começam a planejar a saúde na velhice quando já chegou na velhice. E eu garanto para vocês, o ideal é começar hoje, com um projeto simples, prático, divertido e gostoso. E nós temos isso na Herbalife, ok? Então, fica esse meu convite para você. Comece a cuidar melhor de você agora. E eu tenho certeza que a gente vai ser muito, muito feliz e a gente vai poder ter muita saúde para curtir essa vida adoidado. Tudo bem? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e boa saúde. Life on, life on. Life on, life on.